Imagine só que você é o aluno transferido mais overpower de toda a escola, e que além de ser um dos mais fortes, você também é o alvo de diversas 10/10 na escola. Então, por mais que você só queira ficar mais forte, tem sempre alguma colega querendo a sua atenção. Como será que você lidaria com toda essa atenção, hein? Bem, é mais ou menos assim que as coisas vão acontecer no anime que a gente vai falar aqui hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de um anime que eu gosto muito, chamado Quarry Code. E se você não entendeu o nome do anime, pode ficar tranquilo que ele vai estar aqui no comentário fixado pra você, tá bom? E também no comentário fixado você vai achar o novo canal do meu mano Zeref. E eu quero que vocês se inscrevam lá porque muito em breve vai sair vídeo comigo no canal dele. E assim, quando se trata de anime, o moleque manja muito, então você vai curtir o canal dele. Então é isso, se inscreve pra não perder o vídeo que vai sair comigo por lá. E agora bora começar o nosso recap de hoje. E no começo do anime a gente vai conhecer uma cidade que está repleta de destruição e caos, onde a gente vê um grande conflito acontecendo contra seres de outro mundo. E entre esses conflitos a gente vê uma criança perdida chamada Itia, que vaga em meio à destruição até que é encontrada por uma outra menina chamada Canária. E então a Canária pega essa garota que estava perdida e tenta acalmá-la dizendo que vai ficar tudo bem. Só que na verdade as coisas não estavam nada bem, e a criança olhou pra cima e viu uma nave alienígena gigante atirando um raio no meio da cidade. E depois disso o que restou foi destruição. E aqui no anime eles dizem que aqui foi a primeira vez que o mundo acabou. E não, você não ouviu errado. Esse evento de destruição em massa ele é conhecido dentro do anime como o fim do mundo. Enfim, alguns anos depois desse ocorrido, Ichiya Suzaku se encontra observando o mar até que recebe um alerta. E assim conhecemos Suzaku, nosso protagonista. E esse alerta que ele recebeu indica que seres de outro mundo estão agora ameaçando a Terra de alguma forma. Então, para se proteger, ele acaba ativando uma tecnologia na qual ele cria uma luva e uma manopla em suas mãos. E assim ele consegue ter a capacidade de criar esferas de energia e até mesmo voar. E o Suzaku então vai sozinho direto a esse evento que estava acontecendo, e ele acaba entrando em conflito com 3 desses seres que estavam invadindo a Terra. E para nossa surpresa, logo na primeira cena ele demonstrou ser bastante habilidoso, porque ele sem dificuldade derrotou os 3 que estavam ali. E depois que tudo tinha sido resolvido, a Canária, aquela mesma do começo do episódio, aparece ali e acaba caindo no mar. Então nosso protagonista se mostra um grande cavaleiro e leva ela para tomar um banho e poder se trocar. E depois de ela ter tomado esse banho e agora estar cheirosinha, eles partem então para uma estação de trem. E durante o caminho, a Canária vai acabar dizendo que preferia o protagonista antigamente porque ele era mais bonzinho e carinhoso. Então, não muito tempo depois, os dois chegam na estação de trem e agora as identidades deles acabam sendo escaneadas e eles vão até uma reunião da cooperação. E essa reunião é da cooperação das 3 cidades do sul de Kanto. E ali então eles vão encontrar outros guardiões que também protegem a terra desses seres do outro mundo que eu falei pra vocês. E depois da reunião, o protagonista e a Canária vão até um lugar reservado para conversarem sobre o que tinha acontecido anos antes, sobre um evento no qual deu à humanidade o poder de todo mundo. E através desse poder, que eles chamam de poder do mundo mesmo, o Suzaku conseguiu então obter o poder chamado Free Gravity, ou gravidade de graça, né? Vamos falar português aqui. Mas enfim, esse poder permitia que ele conseguisse controlar a gravidade da forma que ele quisesse. E o curioso é que a Canária recebeu seus poderes no mesmo evento do protagonista, só que ela não controla a gravidade, o poder dela se chama Heartwarming. E aí a gente tem uma cena cômica onde a Canária diz que não sabia que o seu poder chamava Heartwarming. E a gente vai entender então que essas habilidades especiais não tinham um nome específico e quem acabou dando o nome foi o próprio Suzaku. E ele tava ali só metendo loucaço mesmo e a garota caindo no papo. É assim que a vida funciona. Enfim, enquanto eles estavam de muito papinho por ali, de repente tocou o alarme de novo, que indicava que tinha um outro monstrão dando perigo pra Terra. E então, em uma cena muito massa, o protagonista usa suas habilidades de gravidade e vai voando até a criatura. E quando ele chega no local, diversos agentes já estão ali lutando contra o bichão. E eles estão utilizando diversas ferramentas de combate. E a Canária chega então usando o seu Heartwarming, como o cara tinha colocado o nome. E ela faz isso cantando enquanto curava e fortalecia os seus aliados. Então por isso o nome, na verdade o poder dela é bem acolhedor, a gente entende aqui. E enquanto isso, o protagonista tá ali avançando pra derrotar os inimigos mesmo. Então enquanto ela fica ali de suporte, o protagonista vai mesmo pra linha de frente pra lidar com esses bichões. E então, contando com um bom desempenho do nosso protagonista, a humanidade consegue sair vitoriosa desse confronto. E eles nem conseguiram comemorar, porque o chefe, o tal do Izanagi, surgiu ali completamente irritado com todo mundo da batalha porque tinha tido muita destruição. Então eles ganharam, mas coitados, nem conseguiram comemorar muito porque já tomaram esculacho. E no episódio 2, de repente, surgiu um flashback, onde a gente vê que a raça humana foi invadida por forças alienígenas. E que elas foram chamadas de forças Unknown. Então sempre que eles estão falando aqui das criaturas, eles chamam elas de Unknown, que nada mais significa do que desconhecido em inglês. Não que eu seja muito bilíngue, mas é só pra deixar claro pra todo mundo. E bem, o mais importante sobre esse flashback é que a gente vê que diversos adultos perderam
perderam as vidas enfrentando essas criaturas chamadas Unknown. E a batalha foi muito dura, inclusive as crianças só sobreviveram porque estavam em um estado de sono criogênico. E além de elas estarem conservadas nesse estado de sono, obviamente os adultos também acabaram se sacrificando por elas. Enfim, voltando pro que interessa, no dia seguinte a gente vê que o Azunagi, que é o líder ali, reuniu todo mundo novamente depois do incidente. E quando eu digo incidente, quero dizer daquele momento que eles ganharam a batalha que importava, só que acabaram destruindo muito. Então ele reuniu todo mundo ali pra isso. Depois de uma lição de moral de leves, o Azunagi diz que o Aqualine está sendo consertado finalmente. E só pra vocês entenderem, esse Aqualine é tão importante porque eles dependem dele pra avisar quando um Unknown está ameaçando a Terra. E enquanto ele estava quebrado, eles não conseguiam ter aviso nenhum. E obviamente um Unknown não identificado acabou aparecendo. Então precisava de alguém pra ir lidar com essa situação. E assim o Azunagi escolheu alguns alunos para fazer uma patrulha no local. E quem encontrasse com esse Unknown, obviamente tinha que eliminá-lo de uma vez por todas. E assim os alunos escolhidos vão até o local. E quando eles chegam lá, eles se dividem em 3 grupos. Eles começam a vasculhar por ali, mas a princípio não encontram nada. Então o Azunagi dá a eles roupa de mergulhos para que eles possam procurar debaixo da água pelo Unknown. Pois é, o cara tinha ficado tão grilado com a destruição que mandou seus próprios alunos procurarem pelo monstro mesmo embaixo da água. E quando eles começam a busca pelo mar, a gente vai conhecer finalmente a Chigusa, que é simplesmente uma bela garota de cabelos vermelhos que é colega do nosso protagonista. E tadinha dela, ela tava ali procurando o monstro, só que o que ela não percebeu é que o monstro estava logo pertinho dela, se aproximando para pegá-la. E felizmente o irmão dela, chamado Kazumi, entrou em ação nessa hora. O Kazumi, que é um cara bem descolado, conseguiu detectar a criatura bem a tempo e rapidamente se preparou com a sua arma para dar apoio à sua irmã durante o combate. E o Kazumi conseguiu acertar um disparo em cheio na criatura, derrotando a criatura e conseguindo concluir a missão de todos. Afinal de contas, aquela era a criatura que todos ali estavam buscando. Enfim, todo mundo feliz e missão cumprida, só que o Suzaku estava muito intrigado com o poder do Kazumi. Isso porque o Kazumi tinha identificado o bicho se aproximando da sua irmã com uma espécie de geolocalização como um morcego. Então basicamente o poder do Kazumi funcionava como uma espécie de radar. E como essa é uma habilidade bem da hora e pode ser muito útil, o Suzaku ficou bem ligado às habilidades do Kazumi. Enfim, era pra tudo estar bem agora, teoricamente, só que agora eles descobriram que tinha uma coisa especial naquele Unknown. Isso porque aquela criatura tinha aparecido ali completamente sozinha, o que já era bem estranho, mas também tinha aparecido ali sem ter nenhum portal por perto. Ou seja, basicamente esse monstrão que atacou a Chigusa era um bicho diferente de todos os outros. E então eles teriam que fazer um estudo para entender melhor como aquele bicho tinha parado ali. E bem, assim, com esse mistério no ar que acaba o segundo episódio. Enfim, no dia seguinte acontece uma reunião sobre a transferência interna de alunos com poderes. E naturalmente o nosso protagonista é um aluno com poderes e ele deveria estar ali, mas ele diz que não vai porque tem outro compromisso. E a gente vê então que ele vai até o hospital visitar um paciente. E quando ele chega no quarto do hospital, ele conversa com um personagem misterioso. E esse personagem tinha todo o seu corpo completamente enfaixado. Enfim, o Suzaku tava mesmo pensando em quem seria transferido para o seu grupo. E ele pensava em tudo isso enquanto olhava aquele paciente todo enfaixado à sua frente. E então a gente entende que o Suzaku se sentia culpado pelos ferimentos daquele rapaz, porque eles eram do mesmo grupo e de certa forma o Suzaku achava que ele que tinha atrapalhado tudo. Então era por causa dele que o garoto estava tão mal daquele jeito. Enfim, depois dessa reflexão, o protagonista parte do quarto deixando ali uma sacola com algumas coisas para esse personagem que ainda é misterioso. E apesar de todo o clima tenso, esse personagem misterioso não aparentava estar ofendido em nenhum momento com o Suzaku. Na verdade, ele estava sempre com um grande sorriso em seu corpo. Então esse personagem ainda é um mistério completo. Mas então de volta para o oceano, um grupo de alunos estava voando ali, tentando encontrar mais pistas sobre o Unknown que tinha aparecido ali. Então durante a patrulha, diversos Unknown começam a surgir em pleno ar, e uma grande torre começa a se erguer das águas. E em meio a esse momento de caos, a gente vai conhecer a jovem Airi, que tem cabelos rosados e que é incrivelmente bela, eu preciso falar. E ela então diz que aquele Unknown é um novo que eles nunca tinham visto, até porque nunca antes tinham visto um bicho daquele tamanho, ele era simplesmente enorme. E esse Unknown era tão maior que os outros que criaram até uma classe pra ele, chamaram ele de Unknown Classe Leviathan. E ele podia ser tão perigoso pra toda a humanidade que a prioridade para destruí-lo era a máxima. Sendo assim, todos os estudantes foram convocados para se juntar à batalha contra esse ser. Só que, como eu disse, esse monstro é gigantesco, ele é o monstro mais forte que já tinha surgido até então. Sendo assim, o que todo mundo pretendia era primeiro bolar uma estratégia para então atacarem juntos e assim pegarem o bicho de surpresa. Só que o nosso protagonista queria ficar mais forte, então ele decidiu ir na frente e ignorou toda a estratégia. E eu preciso dizer que eu gostei muito disso. O protagonista bom não é do tipo que fica pensando não, ele vai logo direto e começa a agir. O Suzaku pensou que chegaria no local e enfrentaria direto aquele monstro maior de todos. Só que logo ele percebe que antes de enfrentar o monstrão,
Então ele teria que enfrentar diversos outros inimigos que estavam ali também. E por muita sorte o grupo de apoio da noite anterior chegou ali bem junto dele. E logo depois de o restante do grupo aparecer, também surgiu o Leviatã, o monstro maior de todos ali. E o monstrão chegou atirando um grande raio de energia no protagonista, mas também fez surgir outros Unknowns. Então de alguma forma parecia que ele estava invocando os monstros ali. E a gente vê então que enquanto cantava, algo aconteceu com a canária. Ela começou a sangrar muito e acabou ficando inconsciente. E com isso, nesse momento, a gente vê que o Leviatã ficou maior. E assim ele começa a desferir ainda mais raios de energia em todos que estavam ali presentes. E pois é, nesse momento de pura tensão que acaba o episódio 3. E no começo do episódio 4 a gente vê que a coisa foi tão tensa que eles tiveram que evacuar aquele local. E o protagonista está totalmente desesperado com o que poderia ter acontecido com a canária. Isso porque ele percebe que ela tá ali praticamente sem força nenhuma, impossibilitada até mesmo de conseguir falar. Pois é, as coisas estão bem complicadas por ali. Por isso Mayhem e Hotaru ficaram em um barco próximo ali destruindo todos os Unknowns. Enfim, depois que eles finalmente conseguem recuar e voltar para a base, a gente vê que a canária é levada para a enfermaria. E enquanto ela vai pra enfermaria, o Azanagi convoca o nosso protagonista pra uma reunião. E ele simplesmente dá o maior esculacho, dizendo que ele tinha sido muito irresponsável. Só que apesar de ter repreendido a atitude dele, ele permitiu com que o protagonista ainda continuasse naquela missão. Com a condição de que ele não iria mais agir sozinho, agora ele agiria com o seu grupo. Enfim, sem ter muita escolha e depois de reconhecer o seu erro, o protagonista acaba se juntando a um grupo para enfrentar novamente o Unknown Leviatã. E dessa vez eles fazem tudo como tinha que ter sido feito antes, eles organizam toda uma estratégia para encurralarem a criatura. E então, quando a grande batalha começa, diversas criaturas começam a surgir por ali novamente. Só que os humanos agora estão preparados e conseguem destruí-las. Só que apesar de estarem se saindo bem com essas criaturas menores, eles ainda não conseguiram nem arranhar o tal Leviatã. E eles tentaram de tudo, se aproximaram do Leviatã até mesmo com o submarino, diversos alunos pularam para atacar com a espada e nada teve efeito. E quando todos já estavam fracos, bem derrotados e parecia que não tinha saída, a canária surgiu em combate novamente. Lembrando que ela estava na enfermaria e saiu da enfermaria apenas para ajudar os seus aliados. E ela, tendo um poder muito poderoso, conseguiu então curá-los cantando. Pois é, lembra que eu falei que ela curava as pessoas enquanto cantava? Ela cantou para todo mundo e curou geral ali. Então todo mundo conseguiu ter mais resistência e força novamente. E agora, com a união de verdade, eles conseguiram finalmente destruir o grande Leviatã. E é depois dessa incrível vitória que se encerra o episódio 4 e também a primeira parte do nosso recap. Se você gostou do vídeo e quer uma segunda parte, comenta aqui embaixo pra mim. E assim, pra você ter certeza de que vai receber a segunda parte, se inscreva aqui no canal, porque só assim você vai ter a notificação quando ela sair. Mas enfim, por hoje é só, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, valeu!